Quem é o dono ou dona de pequena empresa que não quer ver a lucratividade do seu negócio aumentando mês a mês? Todos querem isso, não é mesmo? Mas muitos ainda não encontraram o caminho correto para que isso aconteça. E quando isso não acontece, a dor é grande e muitas vezes vem acompanhada de frustração e desânimo. Gente, nada mesmo fragiliza mais o empresário do que a falta de dinheiro dentro do seu negócio. Quem vive fora do mundo do empreendedorismo pode até achar que isso é exagero, mas só quem está lá passando na própria pele sabe que isso é a mais pura realidade. E o empresário que ele não consegue cumprir com seus compromissos financeiros, ele fica fragilizado, ele fica amedrontado e muitas vezes ele não consegue olhar para fora do buraco para encontrar uma solução para os problemas. A falta de dinheiro dentro de um negócio, ela afeta muito mais o emocional do empresário do que o próprio negócio. E, quando o emocional está afetado, fica muito difícil encontrar uma solução para os seus problemas. Você que é empresário ou empresária, já chegou no final do mês com caixa no vermelho, sem dinheiro para honrar seus compromissos e nem mesmo para pagar os seus funcionários? Aí, para piorar um pouquinho a situação, você ainda é um pai ou uma mãe de família e, além de enfrentar essa situação difícil dentro da sua empresa, também enfrenta necessidades financeiras em casa. Você precisa escolher a conta que você vai pagar no final do mês. Você precisa limitar o que você vai gastar no supermercado. Você não pode gastar R$ 1 a mais no final do mês simplesmente porque a tua empresa não te gera receita. Você que está me assistindo, você se identifica com essa situação? Você conhece alguém que está passando por isso? Gente, como especialista em gestão para pequenas empresas, eu tenho visto isso acontecer com muita frequência e eu posso afirmar que a maioria dos casos onde isso acontece é porque a empresa não está vendendo suficientemente bem para gerar receita. Então, de novo eu te pergunto, você se identifica com isso? E foi por perceber essa situação dentro das pequenas empresas que eu estou gravando este vídeo para poder ajudar vocês que não estão conseguindo gerar receitas suficientes dentro da sua empresa. Se você se identifica, fica comigo até o final desse vídeo e acompanha todo o conteúdo. Existem muitos fatores que podem aumentar ou diminuir a lucratividade de uma empresa e vendas é uma delas. E hoje você terá a oportunidade de aprender estratégias e técnicas que vão ajudar você a alavancar o seu negócio. Mas antes de eu seguir com o assunto, deixa eu me apresentar. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora por aqui, eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e a minha missão por aqui é ajudar você que é dono de pequena empresa a aumentar a lucratividade e ter um negócio mais estruturado. Então, se você também tem uma empresa de pequeno porte, fica aqui e me acompanha. E, como vocês já perceberam, o assunto de hoje é vendas. E por que eu acho tão importante saber vender? Eu comparo vendas com o motor de um carro. Por quê? Sem o motor, o carro não funciona, ele não anda. E sem vendas também não há razão para que uma empresa exista, né? Você precisa vender os seus produtos ou os seus serviços para que o seu negócio continue funcionando. Então, esse vídeo é uma grande oportunidade para você que está precisando melhorar suas vendas e melhorar a sua lucratividade no final do mês. Falta de vendas é um dos maiores problemas dentro das pequenas empresas e nem todo mundo que abre uma empresa está capacitado para vender. Muitas vezes, o empresário ele ainda tem crenças limitantes a respeito de vendas. Porque desde lá no início, quando a gente era criança, nós ouvimos que vendedor era aquele cara que não estudou, que não deu certo na vida e foi vender alguma coisa para sobreviver. Quem nunca ouviu isso? E também, às vezes, o pequeno empresário, ele não tem nem noção por onde ele começa uma venda, como ele conduz o cliente ao longo desse processo. Então, se você ainda tem crenças limitantes sobre o que é ser um bom vendedor, ou também não quer aprender algo novo sobre vendas,
este vídeo não é para você. Nós que somos pequenos empresários, às vezes precisamos parar para aprender. Eu falo que ser empresário é uma das profissões mais complexas que existe, porque nós precisamos entender de muitas coisas para dar conta do nosso negócio. Um bom empresário, ele precisa dominar muitos assuntos. E eu acredito que todos nós podemos ser bons empresários, basta querer. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu leio todos os dias, inclusive ela está fixada lá no meu painel, na frente da minha escrivaninha. E ela diz assim: o que eu ainda não tenho é por coisas que eu ainda não sei. Então, por isso que cada vez que eu entendo que eu preciso melhorar alguma coisa dentro dos meus negócios, eu não tenho preguiça ou eu não tenho medo de ir lá e estudar, me capacitar e aprender. Gente, isso é necessário para o nosso processo de evolução e para o processo de evolução da nossa empresa. E venda, gente, é muito mais do que oferecer simplesmente um produto. Existem técnicas, né? E existe um processo, uma sequência que o empresário deve seguir para atingir bons resultados, né? E tem muitos empresários que ainda desconhecem essas técnicas. Então, como que eles vão fazer uma boa venda se eles não conhecem o processo? Mas se você também quer aprender como fazer isso, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. E, gente, por que eu falo isso? Porque quando eu abri a minha empresa, eu também não estava capacitada para vender. Eu tinha um bom produto, eu tinha um bom serviço, eu tinha um bom feedback dos meus clientes, eu tinha controles, eu tinha processos, mas eu simplesmente não conseguia fechar bons contratos e, consequentemente, o dinheiro também era escasso dentro da minha empresa. Na verdade, quando eu abri minha empresa, eu já sabia que eu não sabia vender. Mas, gente, a minha experiência em campo foi pior do que eu poderia imaginar. Ai, gente, eu tinha esperança que um bom serviço fosse suficiente para ele se vender sozinho, né? Ai, doce ilusão da minha pessoa, né? Sorte que eu sempre fui uma pessoa muito aberta, assim, né? A entender as minhas inabilidades, né? E o que eu precisava melhorar. E eu sou assim até hoje, né? Entender quais são as minhas fraquezas e buscar corrigi-las, né? Buscar aperfeiçoá-las. E aí, desde o começo, quando eu abri minha empresa, eu fui aprender a vender, né? E como todo mundo sabe, né? A aprendizagem também é um processo, né? E eu passei por ela, graças a Deus, eu aprendi a vender, né? E aí eu reverti essa situação de falta de dinheiro, comecei a fechar bons contratos e também contratos mais rentáveis. E, gente, além dessa minha inabilidade para vender, eu ainda tinha as minhas crenças limitantes. Lá no começo do vídeo, eu já falei para vocês um pouco, né, sobre as crenças limitantes e agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Ser vendedor era uma profissão bastante depreciada, né? Então, vendedor era aquele cara que não estudou e foi ser vendedor. Vendedor é aquele que não deu certo em outra profissão e foi ser um vendedor. Mas, gente, o que a gente não sabe é que um vendedor, quando ele é bem qualificado, ele é uma pessoa muito bem sucedida, né? Ele é uma das profissões que a pessoa mais prospera, né? E assim, desde criança, eu também tinha ouvido isso, né? Que aquele cara não estudou e foi ser vendedor. Ok. Mas, gente, aí o tempo foi passando, aí eu fui para o mercado de trabalho. E peraí, aquele vendedor, ele tem um salário melhor do que o meu. Ele ganha mais do que eu, que tenho faculdade e pós-graduação. É isso mesmo, produção? É sim, gente. Um bom vendedor, ele é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, né? E ainda mais, gente, eu entendi que até quando você é empregado numa empresa que a sua área não tem nada a ver com vendas, você precisa aprender a vender o seu trabalho para ser reconhecido. E, gente, nem isso eu sabia fazer. Na minha infância, gente, eu aprendi que eu não podia ficar exaltando as minhas qualidades, falando das minhas habilidades, do que eu sabia fazer de bom. Por quê?
porque eu poderia parecer arrogante, eu poderia parecer que eu estava me achando mais do que as outras pessoas. E aí, gente, para ajudar, eu ainda era tímida, introspectiva. E, gente, eu cresci pensando tudo isso. Eu cresci agindo dessa maneira, né? E aí, o que acontece? Eu não sabia me vender. Eu não aplicava isso no meu dia a dia. E durante a minha carreira, eu vi muita gente menos qualificada do que eu, tendo melhores oportunidades. Por quê? Porque simplesmente essas pessoas sabiam se vender e eu não sabia, né, vender o meu trabalho. E, gente, essa foi a crença mais difícil para eu me libertar na minha vida, de verdade. Porque ela estava tão enraizada dentro de mim, ela estava tão enraizada e eu não conseguia me livrar disso. E aí, até quando eu via as outras pessoas, tipo, se dando bem lá, a minha crença, ela trazia na minha mente assim, poxa vida, olha aquela pessoa, ela nem trabalha tão bem quanto eu e tá tendo melhor oportunidade. Ela nem é tão bem qualificada quanto eu e tá tendo uma oportunidade e eu não estou. E eu só consegui me libertar dessa crença depois, né, que eu saí do mercado corporativo, quando eu não era mais empregada. E hoje, fazendo uma análise, assim, eu vejo quantas oportunidades eu perdi simplesmente porque eu não sabia me vender como profissional. E por que eu tô trazendo essa experiência de quando eu era empregada para o mundo do empreendedorismo? Porque, gente, vendas é sobre relacionamento. E antes que um cliente ele compre um produto ou serviço, ele vai comprar a pessoa que está vendendo. E é por isso a importância de você saber se vender. Ah, mas peraí, né? Tá complicada essa história de como eu vou me vender. Gente, não é você ir lá se trocar, né, por um papel moeda, não é isso. Não é vir pro lado pejorativo da coisa, né? E quando eu falo em se vender, não é sair por aí, né, contando vantagens sobre o que você sabe, o que você não sabe fazer, mas é você saber vender as suas qualidades e as suas habilidades para o seu cliente, é mostrar para o seu cliente que realmente você entende daquilo que você está falando, né, do produto que você está vendendo, mostrar as suas competências, né, porque isso vai fazer com que o seu cliente ele se sinta mais seguro ao comprar de você, ao comprar o produto ou o serviço que você está oferecendo. Gente, como vocês podem ver, assim como tudo que eu compartilho com vocês aqui, vendas sempre foi assim o meu ponto fraco, né? Foi assim onde eu mais sofri, né? Onde eu tive um desafio maior. Mas por que eu trago essas experiências para vocês? Porque assim como eu aprendi, todo mundo pode aprender. Então basta duas coisas. Você tem que mudar a sua mentalidade e você tem que estar disposto a aprender. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a sua crença ou a sua opinião sobre vendedores? Você acredita que vender é uma habilidade natural e que a pessoa já nasce com ela? Ou você acredita que vendedor é chato, que fica importunando as pessoas? Ou você se acha tímido ou introvertido demais para realizar uma venda? Você consegue se reconhecer em algumas dessas características que eu estou falando agora para você? Você ainda reluta em aprender sobre vendas por causa de crenças ou por se achar incapaz de aprender essa atividade? Gente, entender a nossa mente e como ela funciona é o primeiro passo para a mudança. E para você que é dono ou dona de pequena empresa, é importante você entender que fazer uma venda de qualquer jeito é o pior jeito para você atingir bons resultados, porque você vai ter muito esforço, você vai ter muito trabalho e você vai ter baixos resultados. Mas então, como que é a maneira certa? Primeiro é você parar e fazer uma autoanálise para ver se você tem alguma crença dessas que eu mencionei anteriormente relacionada sobre vendas. Se é algo que está aqui, ó, dentro do teu inconsciente.
E se for isso, você vai precisar parar e trabalhar para quebrar essas crenças que existem dentro de você. E o segundo passo é que você precisa parar para aprender essas tão faladas técnicas e estratégias sobre vendas. Qual é esse passo a passo, né? Se você aprender essas duas coisas, com certeza o seu desempenho como vendedor vai melhorar muito e, consequentemente, os resultados mensais ou anuais da sua empresa, a sua lucratividade. E já que eu fico falando, né, tanto sobre o que é importante para ser um bom vendedor ou não, agora eu vou dar um guia para vocês de como vocês podem usar no dia a dia para aumentar as suas vendas. Como eu já mencionei várias vezes nesse vídeo, você vai primeiro precisar entender quais são as suas crenças sobre vendas e trabalhar em cima delas. Aí, o segundo ponto que você vai aprender são sobre gatilhos mentais, mas isso eu vou falar numa outra oportunidade que não vai dar tempo de mencionar tudo nesse vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias, né, de como você executar uma venda. Gente, tudo numa empresa, ela deve ser feito de modo estratégico. E vendas não é diferente, né? Nós não podemos sair por aí tomando decisões e agindo por impulsos, achando que determinada situação vai dar certo ou errado, né? Logo, criar estratégias para sua área de venda é um ponto fundamental para que você consiga ter sucesso nesse processo. E agora, na sequência, eu vou falar sobre algumas dessas estratégias para vocês. A primeira estratégia que você vai usar é a preparação. Gente, nessa fase você precisa definir como você vai abordar o seu cliente. Essa abordagem ela vai ser pessoalmente, ela vai ser por telefone, ela vai ser por e-mail. Você tem um negócio que você vai ter que ir até o seu cliente, ou você tem um estabelecimento, uma loja onde o cliente vai até você. No primeiro caso, né, que abordagem você vai usar para conseguir marcar um horário com esse cliente? No segundo caso, como que você vai abordar esse cliente assim que ele entre, né, dentro da sua loja ou dentro do seu comércio? Todos esses itens, pessoal, eles são muito importantes já estarem bem definidos para facilitar o sucesso da abordagem, né, que você vai ter com o cliente. E outra coisa fundamental é você saber como você vai se comunicar com o seu cliente no momento dessa abordagem. Saber o que dizer no momento da venda é uma habilidade conquistada com treinamento e com experiência. Gente, o conhecimento, ele é muito importante em todas as fases da venda. Então, defina a sua estratégia de abordagem, treine cada vez mais. Outra situação que se encaixa em criar estratégias de vendas é estabelecer uma relação de negócios com o seu cliente. E essa relação ela se estabelece no momento em que compradores potenciais decidem que você pode resolver um problema pelo qual ele está passando. É quando você conquista realmente a confiança do seu cliente. Vale lembrar, gente, que hoje nós vivemos uma era em que não se vendem mais produtos ou serviços, né? Mas se vendem soluções para os problemas dos seus clientes. E é bom ressaltar, né, que confiança gera confiança. E a combinação disso leva a transações comerciais bem-sucedidas, né? Profissionais da área de vendas, eles devem ter em mente, né, que tão importante quanto o número de transações comerciais que eles fazem durante o mês, é importante também o número de relacionamento que eles conseguem criar, porque esses relacionamentos, eles gerarão transações comerciais futuras. E você? Como que você está cuidando dessas relações comerciais? Gente, para essa fase também, defina muito bem quais são os problemas dos seus clientes que você pode resolver e passe muita confiança, né, e capacidade que você tem para fazer isso. Será o início de uma relação comercial de muito sucesso. A próxima é pensar qual estratégia você vai usar para atrair a atenção do seu cliente.
Nesse ponto, empresário, você vai definir se você vai chamar a atenção do seu cliente através das mídias, se você vai fazer uma ligação, se você vai mandar um e-mail ou se você vai mandar uma amostra do seu produto. Lembrando, gente, que isso é muito particular de cada produto. Todos nós sabemos que a cada dia mais o empresário, ele sofre com a concorrência e ele sofre com o excesso de informações nas mídias, A todo momento é um bombardeio de informações. Então, é muito importante que você, empresário, seja muito criativo e use os gatilhos corretos para conseguir atrair a atenção do seu cliente, Despertar o interesse do seu cliente. E também essa estratégia, ela deve estar muito bem alinhada com o tipo de cliente que você quer abordar, E lembre-se, pessoal, atrair a atenção do cliente não é botar uma melancia no pescoço, gente? Isso não vai funcionar. Tem que ter uma estratégia, um alinhamento, definir quem é o cliente e ver o que você vai usar para fazer isso. A próxima é a estratégia que você vai usar para apresentar o seu produto. Isso pode se dar por uma apresentação em uma reunião, amostras, uma degustação. A degustação, ela sempre foi muito usada por alimentos e bebidas, Mas hoje, com o avanço da tecnologia, a gente vê outras modalidades de degustação, Por exemplo, a pessoa pode experimentar uma degustação em canais de streaming, como Netflix ou Amazon. Ela pode fazer uma degustação em aplicativos por um determinado período gratuito. Existem escolas e academias que também estão trabalhando nessa modalidade, Enfim, gente, há uma vasta lista de coisas que você pode fazer para o seu cliente experimentar o seu produto. E, gente, tenha ciência de que nesse momento, quanto melhor for a experiência que você causar no seu cliente, mais chances você terá, mais a probabilidade vai aumentar desse cliente fechar um negócio com você. Gente, apenas falar de um produto hoje em dia não é mais suficiente. E qual a estratégia você vai usar para o fechamento do negócio? Como você vai apresentar o valor do seu produto? Gente, lembre-se que valor é muito diferente de preço. No momento que você traçou a estratégia para apresentar o seu produto, você já deve ter sido muito certeiro nos valores que o seu produto tem e mostrar para o seu cliente o quão valioso é o seu produto e a transformação que ele pode causar, O problema, o tamanho do problema que ele vai resolver. Gente, quanto mais você conseguir mostrar o valor do seu produto na estratégia anterior, menos resistência do cliente em comprar esse produto ou serviço você vai encontrar no seu caminho. E, gente, falando em resistência, antes de você começar esse processo de venda, é necessário que você já tenha em mente quais são as objeções que esse cliente pode ter em relação à compra. Já defina essas objeções, já traça essas objeções e já encontre argumentos para você conseguir vencer o seu cliente em uma conversa. Aí a probabilidade de você fechar uma venda é muito mais fácil. E, gente, você que está me ouvindo aí, você já tem definido, você já tem ideia de quais são as objeções que o seu cliente pode ter em relação a essa compra, em relação a esse produto? Pessoal, e agora eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. Prestem bastante atenção. Nós estamos vivendo um momento de crise, e é uma crise a nível mundial. Mas eu quero ressaltar que não é necessariamente uma crise que faz o negócio fechar, e sim a falta de articulação em inovar, em criar novas oportunidades, em se reinventar, em fazer diferente. Falando em crise, eu lembro de uma historinha que eu vi certa vez de um pequeno comerciante que vivia num vilarejo bem pequenininho. Esse comerciante, ele tinha uma barraca que vendia suco de laranja e era uma barraca na beira da estrada, muito famosa porque ele era conhecido por vender o melhor suco de laranja da região. Então, todos os viajantes que por ali passavam, paravam para experimentar o seu suco.
A sua barraca vivia lotada de pessoas, era um lugar alegre. Esse comerciante, ele não tinha formação alguma, mas ele vendia o melhor suco de laranja da região. E ele se orgulhava muito por poder sustentar a sua família. E ainda ele sustentava um filho que ele mandou estudar na capital. Aí, um dia o filho já formado voltou para uma visita, e nessa época o filho inclusive já estava trabalhando. O filho voltou para uma visita e disse que trouxe notícias da capital para o pai e que ele tinha ouvido no jornal que o próximo ano uma crise ia se abater sobre o país, que o pai ficasse preparado e que ele queria deixar o pai bem informado. E o pai agradeceu e falou que ia tomar providências, né? Que já que o ano seria difícil para a economia, ele ia tomar providências para passar por essa crise. O que o comerciante fez? Prontamente ele quis reduzir os seus custos, então ele diminuiu a quantidade de laranja do suco, ele aumentou com água, com gelo, para que ele não já gastasse tanto em insumos, né? Aí em pouco tempo o movimento da sua barraca diminuiu, porque os sucos já não faziam mais tanto sucesso, né? Aí consequentemente o lugar ficou triste porque já não tinham tantas pessoas. Os viajantes que por ali passavam sempre viam a barraca vazia e também já não paravam. E o comerciante também se abateu, né? Ele sempre estava com aquele semblante abatido e com palavras pessimistas. Gente, o comerciante já não conseguia sustentar a barraca, fechou o seu negócio e, ao fechar as portas, disse para sua esposa: o nosso filho tinha razão em relação à crise. Olha só o que aconteceu. E aí, obviamente, ele teve que pedir ajuda, né, para o seu filho, que não se negou em dar ajuda para o pai e sustentar a família. Gente, vejam que uma palavra criou uma crise no pequeno comércio, gerou falência, desemprego e atingiu toda uma família. Gente, essa história é só para ressaltar que muitas vezes a crise ela começa dentro da nossa mente. É óbvio que hoje nós vivemos uma crise extrema. Muitas pessoas simplesmente foram obrigadas, impedidas de trabalhar, né? Mas a minha provocação para você que está assistindo esse vídeo aqui é: você está com um pensamento tão negativo que não consegue olhar através dos seus problemas nesse momento? Você está tão focado nos seus problemas que não consegue ver possibilidades de novos negócios, de novos produtos e de novas oportunidades? Tem uma velha frase que diz, né, que enquanto uns choram, os outros vendem lenço. E você? Como você está? Você está chorando? Ou você está olhando para o seu negócio com uma mentalidade de reinvenção? É comum pessoas paralisarem em uma situação de crise pelo medo que ela nos causa. Gente, o medo é a principal causa de paralisia de todas as pessoas. Porque essas pessoas, elas simplesmente não conseguem ver alternativa para os seus problemas. E esse medo, ele leva a pessoa para um sentimento de negativismo cada vez maior, e isso vira um ciclo sem fim. E hoje eu te convido a entrar nessa autoprovocação. Quem é você nessa história? É aquele que está focado na crise, que não consegue encontrar uma solução para o seu negócio? É aquele que passa o dia reclamando e não vê uma alternativa de mudança? É aquele que diminuiu a qualidade do seu produto e agora está reclamando pela falta de vendas? É aquele que acha que não precisa investir em um bom produto, não precisa investir dinheiro em marketing e ainda acredita que os clientes são obrigados a vir e comprar o seu produto? Você é aquele que está criando
uma crise maior dentro da sua mente do que ela realmente existe e está fazendo isso refletir nos seus negócios? Ou você está do outro lado do jogo, criando novas oportunidades, reinventando seu negócio, criando novas formas de fazer dinheiro, de vender e de produzir? Você é aquele que está vendo muitas possibilidades em meio a uma crise? Gente, essa reflexão provocada é algo muito sério. Assista e reassista esse vídeo várias vezes para entender quem é você dentro dessa história. E caso você também esteja nesse polo negativo, pense o que é possível fazer nesse momento de crise para reverter essa situação. Lembre, gente, a primeira coisa que deve ser mudada é a mente e depois as estratégias do seu negócio. Bom, pessoal, hoje, além dessa reflexão que eu trouxe para ajudar a situar você que é dono de uma pequena empresa, a entender de que lado você está e como você está reagindo perante essa crise, eu ainda trouxe um conteúdo com estratégias de como você pode melhorar as vendas da sua empresa. Então, assista e reassista e aplique tudo dentro do seu negócio. Gente, se necessário, pare, estude, pergunte, aprenda, aplique. Se não deu certo, teste, aplique de novo. Lembre, gente, que tudo o que nós ainda não temos é por coisas que nós ainda não sabemos. Nunca esqueçam dessa frase. Gente, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais com vocês, que vocês possam ter gostado desse conteúdo. Eu sempre estou aqui para ajudar nessa missão que é tão desafiadora de ser empresário. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo até o final desse vídeo e se você gostou, não esquece de curtir e também se inscrever no meu canal para que você possa receber os próximos conteúdos. Gente, um beijão para vocês e até o próximo vídeo.